Até pouco tempo atrás a gente tinha um quadro onde China esquece, nem dá para investir, vamos ficar longe. Aí você veio aqui no Stock Pickers e falou, cara, os caras nem inglês mais falam, e a gente falando, caralho, fudeu, né? Era, acho que meio que essa conversa ali, naquela época. E a gente tinha muito essa visão do excepcionalismo americano, né? Da potência da economia americana, da bolsa superando expectativa em sequência, fazendo com que quem tivesse vendido se ferrar. Agora a narrativa mudou. Agora é uma narrativa de excepcionalismo ficou para trás, aí a galera começa a falar do DeepSeek, da potência da China dentro do IA, que ela faz mais barato, ela faz melhor, ela bate o chat em todas as medidas, menos na potência da máquina, enfim. Aí entra a questão de hardware lá, que a China tem dificuldade por ser limitada. Você acredita nessa história de fim do excepcionalismo americano? Porque pelo que você me descreveu, parece que não. E se não, e tá caindo, uma hora é pra eu comprar. Vamos lá, assim, eu sou macroeconomista, eu nunca vou dizer pra você comprar o S&P. Primeira coisa, eu não vou ouvir nunca na minha boca. Eu tô simulando aqui um comitê de investimento. Por agora, o S&P. Estamos na Trust no comitê de investimento. Bruno Garcia. Eu tô de Bruno Garcia aqui. Pois é, deixa pro Bruno essa. O Bruno é melhor que eu nesse tipo de coisa. Mas assim, a pergunta tem 1 milhão de perguntas dentro da sua pergunta, né? Uma pergunta bem complexa. Mas assim, eu acho que pra responder, eu acho que o excepcionalismo americano, ele vem de várias coisas. Eu acho que ele vem da capacidade de research and development que os Estados Unidos têm. Quer dizer, se você pegar 75% das universidades do top 100 do mundo estão nos Estados Unidos. Assim, 75% das melhores universidades do mundo estão nos Estados Unidos. Eu acho que 70% dos Nobel Prizes estão nos Estados Unidos. Então, assim, a capacidade de pesquisa americana é um negócio absolutamente extraordinário e está por trás de grande parte do excepcionalismo americano. Talvez o Trump esteja mexendo com isso, talvez esteja, ele está começando a cortar dinheiro para as universidades, que obviamente tem coisa maluca e errada acontecendo nas universidades, mas tem muito do research que aconteceu nos últimos 70, 80 anos, que é como funciona nos Estados Unidos. Você financia as universidades para os pesquisadores fazerem a pesquisa, eventualmente isso vai para a economia. Ou então você financia o Departamento de Defesa, a internet veio do Departamento de Defesa americano. Então, assim, mas você financia a pesquisa de forma muito agressiva. Acho que é difícil desmontar isso. Assim, vai demorar décadas. Mesmo que o Trump esteja ameaçando um pouco isso aqui agora, eu acho que com essa questão do financiamento à pesquisa, eu acho que é difícil desmontar isso. A segunda coisa é que é um sistema de leis e de leis previsíveis, né? Quer dizer, também o investimento é protegido, a propriedade privada é protegida. Então, o sistema de leis americano é muito forte, sólido, que também permite esse excepcionalismo. Eu acho que isso que está por trás, muito por trás, de por que a economia americana consegue se reinventar e criar consistentemente motores de crescimento. Você lembra quando o petróleo estava lá 120? Ele disse, então eu descobri como é que faz shale gas. E aí, hoje em dia, são os maiores produtores de petróleo do mundo. Então, assim, quer dizer, sempre está se inovando e está se reinventando e, obviamente, com a internet também, com AI e tudo mais. Eu acho que o mundo estava muito negativo com a China, e eu acho que merece estar muito negativo, porque eu acho que a China tem desafios estruturais que eu continuo muito preocupado. Eu me lembro, quando vocês me chamaram ontem, eu fui até reler um pouco das minhas notas de 1 ano atrás para lembrar o que eu tinha falado para vocês. Assim. Eu falava, não vai explodir no curto prazo, porque as coisas têm estímulo do governo e tudo mais, mas estruturalmente eu nunca tive tão preocupado. Eu continuo com a mesma cabeça, tá? Não vai explodir no curto prazo, mas estruturalmente o tempo vai passando e eles continuam sem adereçar esses problemas. Então a gente tem um problema macroeconômico sério na China, mas não é que a China toda é um horror, né? Quer dizer, acho que o DeepSeek foi a melhor prova disso, né? Os caras chegaram lá, estavam calados lá, ninguém falava de AI chinês. Do nada, os caras apresentaram um negócio que é absolutamente revolucionário pelo custo e tudo mais. E num momento que essa cacofonia, esse barulho do Trump estava muito alto também, né? Eu também acho que no momento que o valuation das coisas nos Estados Unidos estava num patamar absolutamente insano também, assim. Como se nada podia dar errado, tudo ia dar 100% certo, ia sempre crescer muito mais, etc. Então, eu tenho a sensação que um pouco desse rotation, né, que a gente está vendo, de saindo um pouco dos Estados Unidos, indo para outros lugares, acabou vindo um pouco para o Brasil também, foi bastante para a China. Eu acho que é um pouco também do ponto de partida, que era um Estados Unidos muito caro, com hipóteses muito otimistas e etc. Mas eu acho que a China, ela sempre vai ter indústrias que ela vai ir bem, assim. A indústria que a gente conversou muito da última vez, que era sobre o carro elétrico, a gente tava começando o BYD aqui no Brasil, eu me lembro que tem um pouquinho que eu falei aqui com vocês, assim,
E agora, você olha aqui em São Paulo, no Rio, qualquer lugar que a gente vê, tem muito BYD, quer dizer. Então, assim, ela sempre vai ser excepcional em algumas coisas, principalmente em coisas que o governo dá apoio. E AI é uma dessas coisas também. Então, o DeepSeek não existe num vácuo. Ele existe porque o governo entende que essa corrida por AI é uma corrida geopolítica e ela vai dar apoio a empresas que estão nessa corrida. Então, assim, os Estados Unidos, as coisas são muito mais independentes, vêm de pesquisa, como o OpenAI e tudo mais, mas lá na China tem muito subsídio, carro elétrico, placa solar, energia eólica. AI também vem de bastante subsídio. Então, é uma estratégia geopolítica da China. Essa visão deles de aonde eles têm que dominar o mundo continua lá, mudou pouco. O que me preocupa é o que eles não estão vendo que está acontecendo com a economia chinesa propriamente dita. Não tem demanda na China, não tem consumo. Mas isso tá escorado na demografia. Tem um problema demográfico sério, que por si só já seria. Que é a história do filho do político. Da política de um filho só e tudo mais. E pós-Covid também. A natalidade colapsou pós-Covid, porque as pessoas se casam menos pós-Covid, as pessoas estão mais isoladas pós-Covid. Vai na praça com a placa da filha, não sei o quê. As pessoas realmente mudou alguma coisa de comportamental lá na China também e acelerou o problema demográfico, em vez de melhorar, né? O problema demográfico da China. Assim, tem um problema demográfico, é sério, mas tem um problema que as pessoas ainda estão muito alavancadas a comprar aquelas casas com aqueles preços malucos até 2021, 2022. O preço dessas coisas colapsou, como a gente conversou bastante. Quem quiser pode, para entender toda essa história, é melhor voltar no episódio que eu não vou explicar tudo de novo, porque é uma explicação longa. Sim. Mas as pessoas estão sentadas num ativo com uma porção importante da poupança delas, que elas não sabem quanto vale, porque não tem muito negócio também acontecendo. Então, você não está consumindo. E aonde você vê isso mais, obviamente, é na inflação. O mundo inteiro está combatendo a inflação, né? Todos os bancos centrais estão cortando aqui, o Fed cortou, para de cortar, porque a inflação está ali em 3, o ECB está cortando, mas acha que vai parar no 2. A China tem inflação de 0,2 do consumidor agora, ao ano, não ao mês, ao ano. A inflação da China é 0,2 ao ano. Por quê? Porque não tem demanda. Aí eu tava conversando com... E o motorzinho era muito esse, né? Eu lembro quando... Era exportação e consumo. Quando os veículos de A-Shares, né? Que é aquela bolsa local da China, chegaram aqui no Brasil, a galera falava muito sobre isso, para A-Share, porque é a bolsa local, né? Então a gente tá falando daquelas empresas que vendem mais pro local. Aí fala do tamanho do país, a quantidade de gente. Então, esse tamanho de país e mais a renda per capita, que foi brutal a melhoria lá foi feita, né? O país saiu da miséria extrema para o que está hoje. Isso, então, não está sendo... O que deveria ser uma vantagem da China, não está sendo. Tem uma questão demográfica que é estrutural, então não está sendo, porque tem uma questão demográfica, tem essa questão as famílias estão muito alavancadas com um ativo que eles não sabem quanto vale, e tem uma questão que a economia não está tão vibrante assim. A economia está crescendo, sei lá, esse ano vai crescer uns 3, de verdade? 3,5%. Eles vão publicar 5, pode ficar tranquilo. Isso pode ficar tranquilo. Mas de verdade, verdadeira, vai crescer uns 3,5% esse ano. Vindo de 2 no ano passado, ó. Great, tá acelerando. Por isso que também tem uma sensaçãozinha de que as coisas estão melhorando lá. Mas a economia já não cresce, mas tá aquele 7, 8 para gerar emprego suficiente. A gente tá com um problema lá de desemprego para jovens, gigantesco, porque todo mundo foi para a universidade, todo mundo era filho único, todo mundo foi para a universidade. Eles formam lá 40 mil engenheiros por ano na China, tá sobrando engenheiro, aí fica um bando de filho único que não tem emprego, porque não quer trabalhar no chão da fábrica. Então tem questão de desemprego do jovem também, que era a pessoa que deveria estar consumindo agora, entrando no mercado do consumidor, não está entrando. Então, assim, tem várias coisas acontecendo ali que mostram que tem... E aí o governo focou muito em exportar o carro elétrico, a placa solar. O problema é que, como a gente conversou um ano e pouquinho atrás, eu falei, cara, tem que combinar com o resto do mundo, né? Para comprar todas essas coisas. E o resto do mundo disse, não, muito obrigado. Então foi imposto para tudo que é lado para produto chinês. O que aconteceu? Sobrou capacidade de produção para o mercado doméstico, que já não tem demanda. Então, assim, o que eu ouvi essa semana, as coisas mais loucas que eu já ouvi vindo da China, mas estava conversando com um economista lá da China essa semana, e ele falou para mim, Arthur, a estratégia nova deles para gerar inflação, porque eles estão com um problema de deflação lá, gerar inflação é cortar capacidade de produção. Ou seja, eles vão nas fábricas de carro e dizem, não, seu limite de produção de carros é esse agora. Porque está sobrando e isso está jogando os preços lá para baixo e está gerando um problema de deflação. Então, assim, em vez de novo, atacar o problema estrutural, que é que não tem consumo,
Como é que eu Que a posso fazer? demanda eles estão atacando oferta. Eles estão atacando oferta de novo, que é o problema que eu reclamava já há um ano atrás, que eles só sabem trabalhar com oferta. Ou seja, a gente precisa crescer, vamos fazer capex para exportar carro. Aí cresce fazendo fábrica de exportar carro. Chega uma hora o mundo diz que não quer mais o carro chinês, voga o carro para demanda, não tem. Então agora eu vou cortar a produção. Quando, na verdade, o problema deles está ali na demanda. Eles têm que criar uma demanda doméstica para absorver essa produção. E eles não criam essa demanda doméstica, e aí que está grande parte do problema. Então, não me preocupa que a China tenha setores de sucesso, como o DeepSeek parece ser um setor de sucesso. Acho que ela sempre vai ter esses pockets, porque tem investido muito em pesquisa e desenvolvimento, e tem muito subsídio nesses setores também, como eu falei para vocês. Me preocupa que o básico, que o feijão com arroz, que é consumo, demanda e oferta, parece ter um desbalanceamento lá, que está gerando essa desinflação, que é bastante preocupante do ponto de vista macroeconômico.